Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. Meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo de Deus. E nós vamos trabalhar aqui nesse primeiro momento da aula os períodos de atuação do Espírito Santo. Vamos ver desde o Velho Testamento até o Novo Testamento o período de atuação dele e a forma que ele trabalhou e agiu ao longo da história e como ele agiu. Logo no princípio lá, pessoal, no livro do Gênesis, nós vemos que já foi falado na aula anterior, o Espírito Santo, ele estava na criação. Logo no momento da criação ali, diz o texto de Gênesis capítulo 1 e verso de número 2, capítulo 1 e verso de número 2, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então ele estava presente na criação. E ainda no Velho Testamento nós veremos que ele teve atuação sobre importantes homens lá do Velho Testamento. Homens importantíssimos, o Espírito Santo trabalhou na vida deles ou sobre a vida deles, né? Naquela ideia que o Espírito Santo vinha sobre a vida dos personagens no Velho Testamento. Nós veremos, pessoal, aqui eu vou trazer textos que mostram a palavra Espírito Santo junto, ligada a estes personagens na Bíblia. É claro que o Espírito Santo teve sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Isaac, mas aqui nós vamos ver textos que mostram esses personagens e o Espírito Santo agindo sobre eles, citado no texto, beleza? Citado no texto. Vemos sobre a vida de José do Egito, em Gênesis 41 e verso de número 38, Gênesis 41 e verso de número 38. Quando o próprio faraó diz, aonde acharemos um homem como este, cujo espírito dos deuses, ele entendeu Deus, mas de Deus, né, está sobre ele, afirmando que ele tinha ali algo diferenciado, que era o Espírito de Deus que estava sobre a vida de José lá no Egito. Ainda no Velho Testamento, tem um texto aqui clássico que mostra que o Espírito Santo esteve em Moisés, ou com Moisés, ou sobre Moisés. Em algumas versões falar que dentro de Moisés, que é aquilo que eu já falei na aula passada, que é cogitado que no Velho Testamento o Espírito Santo tem habitado dentro de Davi e dentro de Moisés. E se isso aconteceu, foi uma exceção, porque o Espírito Santo só fez morada dentro do homem depois que Cristo subiu aos céus e o Espírito desceu como Consolador. E na onde que diz que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, esteve em Moisés? Isaías capítulo de número 63 e verso de número 11, fala lá que o Espírito Santo esteve em Moisés. Ainda também no Velho Testamento, nós veremos o Espírito Santo de Deus sobre os 70 anciões lá que Moisés separou lá no arraial, 70 homens que ele separou, anciões, para poder ajudar Moisés, guiar o povo, legislar o povo, né? Ajudar ali na liderança do povo que está subindo para a Terra Prometida. E isso está no livro de Números, capítulo de número 11, do verso 16 ao 17. O próprio Deus diz, o Espírito que está sobre você, Moisés, eu colocarei sobre esses 70 anciãos, né, ou anciões. E também o próprio texto ainda de Números, capítulo de número 27 e verso de número 18, diz que o Espírito Santo de Deus estaria sobre o sucessor de Moisés, que era Josué, pessoal. O Espírito Santo estaria sobre Josué, que foi o sucessor de Moisés, e foi incumbido ali de entrar na Terra Prometida e tomar posse e conquistar tudo que Deus havia prometido para os filhos de Israel. E tem um personagem também muito ilustre ali no período do Êxodo, e Deus mandou o teu Espírito sobre ele e o Espírito Santo o encheu de sabedoria e o capacitou. E qual era o nome desse personagem? Bezaleel. Bezaleel é aquele que construiu a Arca da Aliança e praticamente todos os utensílios do tabernáculo. O tabernáculo foi aquele primeiro templo móvel, né? Um templo móvel, tipo uma espécie de um quadrado. E aqui as tribos ficavam em volta dele. Aqui tinha um lugar santo, um lugar santíssimo, o mar de bronze. Era o primeiro templo móvel que cultuavam a Deus. E este Bezaleel, ele recebeu o Espírito sobre ele, que deu muita sabedoria para que ele pudesse construir todas as coisas do tabernáculo. Isso está aí que o Espírito Santo veio sobre ele em Êxodo capítulo 31, do verso 2 ao verso de número 5. E agora também veremos a atuação do Espírito Santo sobre os juízes. Então estamos seguindo a cronologia, né? Desde o Gênesis, passando pelos grandes patriarcas, os homens importantes. E agora vamos chegar no período de juízes.
O período de juízes, pessoal, foi logo depois da morte de Josué. Deus não levantou um sucessor para Josué, ou seja, morreu Moisés, teve Josué. Morreu Josué, não ficou ninguém para liderar o povo. E é um período sombrio da época do povo hebreu, que o próprio texto diz do livro de Juízes, que cada um fazia o que bem entendia, porque não tinha líder sobre eles. E aí Deus teve que levantar juízes, que eram homens, né, que de tempo em tempo ali, eles, através do Espírito Santo, eram levantados para poder libertar Israel ali dos inimigos que vinham guerrear contra eles, oprimir eles, escravizá-los no sentido deles ter que pagar tributo e impostos. E aqui tem alguns textos que mostram que o Espírito estava sobre eles. Lembrando, pessoal, o Espírito Santo teve sobre todos os juízes, porque os juízes eram homens separados, capacitados por Deus para exercer esse papel de juiz, para julgar a nação, ok? Mas aqui eu vou citar textos que mostram claramente que o Espírito Santo estava sobre eles. Temos aí no livro de Juízes, capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, o Espírito Santo vindo sobre um juiz chamado Otoniel. E é interessante que tem juízes que nós nunca ouvimos falar, pessoal. Nós sempre ouvimos os clássicos, né? E agora vem dois aqui clássicos que você já deve ter ouvido várias pregações sobre esses dois juízes. Um é Gideão, que está lá em Juízes, capítulo 7, verso de número 12, linkando também o Espírito Santo junto com ele dentro desse contexto. E o outro mais famoso aí do Juízes é Sansão, capítulo 14, verso de número 6, que diz claramente que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, na ideia de vir sobre ele, tomar ele ali, para exercer aquilo que Deus queria exercer através de Sansão. Então nós estamos vendo o Espírito Santo trabalhando na criação, o Espírito Santo trabalhando através de importantes homens de Deus, como Abraão. Não tem um texto lá que o Espírito está sobre ele, mas você vê que ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Você vê o Espírito Santo de Deus na vida de Isaac, na vida de Jacó, aí depois na vida de José, como foi citado aqui, na vida de Moisés, também na vida de Arão, dos sacerdotes que eram tementes a Deus, na vida de Josué e agora no período de Juízes. E até mesmo no período aí dos reis de Israel, que vieram logo depois do período de Juízes. Deus estabeleceu rei sobre a nação de Israel. E por incrível que pareça, tem muita pessoa que não sabe disso. Aquele primeiro rei de Israel que ficou famoso pela sua desobediência. E quem era esse rei? Quem era esse rei aqui, pessoal? Saul, o primeiro rei de Israel. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Isso está em 1 Samuel, capítulo 10, do verso 6 ao verso de número 10. 1 Samuel, capítulo 10, do verso 6 ao verso 10. O Espírito veio sobre ele e ele até profetizou, pessoal. Tá na nossa Bíblia, dá uma conferida aí. Ele até profetizou no arraial dos profetas que tinha naquele contexto lá. Que aí tem cogitado, que tem uma ideia que tinha uma escola de profetas, né? Que veio ali de Moisés, de Elias e Eliseu, possivelmente veio essa escola de profetas aí, ou até mesmo Samuel teria criado. Não tem ainda ao certo uma possibilidade de quem que criou essa escola de profetas que havia nesse contexto. E também sobre o grande rei da Bíblia Sagrada, e o mais famoso de todos, o rei Davi. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo de Deus estava sobre o rei Davi, pessoal. Isso daí está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Então, vendo aqui mais uma vez o Espírito Santo de Deus trabalhando nos juízes, nos reis. Ele sempre trabalhou no meio do povo de Deus de forma direta.